Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Há muito tempo houve um evento aqui no Brasil que repercutiu amplamente na mídia, no esoterismo, no exoterismo, no espiritualismo, no espiritismo. Uma que nós abordamos nos programas passados, como vocês têm visto. Nós falamos nos últimos dois programas seguidos, sobre profecias e suas consequências. Também falamos sobre os eventos de 2012. E nada mais oportuno de estarmos recordando um grande evento, como eu repito aqui, que aconteceu no ano de 2000, eu já vou me posicionar, 2005, 2004, 2005. Naquela ocasião, um irmão nosso, um amigo nosso, Rogério de Almeida Freitas, mais conhecido por Jean Vanelan, como é que eu posso afirmar assim? Nós já vamos conversar com ele, já vamos saber. Profetizou um evento com fatos extremamente impactantes, seria o termo certo. Primeiro, uma pessoa, um ser humano, um brasileiro, um irmão nosso, com a cabeça em perfeito juízo, um empresário, uma pessoa hiperconceituada, um escritor de livros conceituadíssimo, respeitadíssimo, chega nos meios de comunicação e anuncia, primeiro, que vai haver um grande evento bélico na região do Oriente Médio, dá uma data para esse evento, vejam só a coragem. Deve ter se embasado em fatos, nós já vamos conversar sobre isso. Em seguida, ou não sei se foi em seguida, marca uma data, prestem atenção para quem não lembra, não chegou a você, todo mundo lembra, para a volta de Jesus e um contato tão esperado com civilizações de outro mundo. A repercussão, claro, nós estamos aqui, hoje, 2011, nada disso aconteceu. E nós vamos conversar sobre isso, com esse momento. Boa noite, Elan, como é que você está? Boa noite, tudo em paz? Minha saudação fraternal aos telespectadores do Vida Inteligente. Jean, vamos começar a chamar de Jean. Primeira coisa, Rogério de Almeida Freitas, Jean Vanelan. Da onde surgiu esse nome Jean Vanelan? É apenas um pseudônimo literário ou como você adquiriu esse nome? Produto de minha covardia. Produto da sua covardia? Isso, porque desde o início da minha vida eu não pretendia me envolver com nada disso, mas outras forças terminaram me envolvendo e lá me vi eu escrevendo dezenas e dezenas de livros, mas jamais pretendi publicar. Mas em 1996, através de um encontro fortuito, uma certa pessoa que não me conhecia... 96? 1996. Recente, então, fato recente, 15 anos atrás. Só isso. Recebeu lá uma entidade, a entidade botou o dedo na minha cara e disse: quem você pensa que é? Nós estamos lhe passando mensagens há quase uma década só para você colecionar, você tem que editar isso, coisa e tal. E eu extraí tudo aquilo, mas também não editei nada, mas essa pessoa, uma figura maravilhosa, hoje amiga nossa, conhecia um editor e ligou para esse editor, e foi assim que eu me vi na obrigação de editar o que eu havia escrito. Mas como eu trabalhava como gerente de banco e não queria pôr a minha profissão em risco, Claro. eu digo, bem, eu não queria me envolvi, não queria escrever, escrevi, nem sei escrever, estava escrevendo, lá vou eu publicar, com o meu nome eu não faço isso. Se o que eu estou escrevendo servir para alguém, então vou colocar um pseudônimo, porque eu não vivo disso, não viverei disso e quero ficar escondido. E foi assim que, por comodidade ou covardia de minha parte, surgiu. E os amigos espirituais disseram: já que você decidiu assumir o pseudônimo, nós podemos propor um? Sim. Aí eles disseram esse nome, Jean Vanelan. Aí eu disse: ué, não é um nome brasileiro, não? Não, porque sua alma nunca viveu no Brasil, essa é a primeira vez. Esse nome tem a ver com vidas passadas do seu espírito. Coloque isso aí que um dia você vai entender. Como isso para mim é totalmente indiferente e eu não pretendia aparecer, foi assim que surgiu a questão do pseudônimo. Vamos, antes da sequência aquilo, da abertura, do tema da abertura do programa, esses contatos aí, vamos chamá-los de mediúnicos, quando é que eles se iniciaram e o que levou você a escrever esses livros, deixá-los lá até a publicação? Como é que isso aconteceu?
Não vai dar para resumir tão rapidamente, Claro. a história é muito longa, mas eu sempre fui, ao longo da minha vida, abordado por pessoas, tipo, eu estava no aeroporto, no Galeão. Nessa época, a gente fumava. Eu fumava. eu também fumei. E eu estava fumando e o senhor do meu lado lendo um jornal, disse, meu filho, não faça isso. Aí eu até pedi desculpas, eu estava pensando que estava fumando no lugar impróprio, eu não havia percebido. Disse, não é isso não. Olha, você acredita em espíritos? Você acredita em espíritos? Ele assim, sabe, os espíritos estão dizendo que você está muito atrasado com sua missão. Ou seja, pessoas, e aquilo sempre foi me levando a prestar atenção no fato. Mas durante a sua infância você teve nada, absolutamente nada. Não. Então, ok, isso é importante frisar. Nunca. Depois, quando eu estava com cerca de 27 anos, foi que eu, já tão cheio desses fatos ao meu redor, eu comecei a estudar o assunto. Para minha surpresa foi quando começou a desenvolver isso que se chama mediunidade. Eu não fui atrás de nada disso, isso foi acionado. Né? Então, em 1990, quando eu estava com 29 anos, 30, eu comecei então, a desenvolver os primeiros escritos, mas sem ter muita ideia do que eu estava fazendo, como até hoje, de fato, eu também não tenho. Interessante, dizem, a espiritualidade, os livros, todos dizem, falam de duas palavrinhas mágicas chamadas livre-arbítrio. A espiritualidade, ela não respeitou o seu livre-arbítrio? Como é que fica essa questão? Segundo os amigos espirituais, eu teria deixado, o meu espírito teria deixado, aí é uma metáfora, uma folha assinada em branco no outro lado antes de nascer, pedindo para que eles fizessem de tudo, para que eu pudesse ser acionado, pois essa seria uma missão do meu espírito. E brincando com os fatos, eu não me recordo de ter deixado nenhuma folha dessa em branco. Está nesse corpo Mas é o que eles dizem, o nosso livre-arbítrio aqui embaixo é limitado àquilo que nós decidimos na espiritualidade. Aqui embaixo, a exemplo de um preso, de uma penitenciária, entre as quatro paredes, você tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, para você não sair dali de dentro. Claro, é verdade. Assim seriam os planos encarnatórios, no caso de todos nós. Então são decisões tomadas antes de nós mergulharmos aqui no mundo. E é isso que eles dizem. Então, no caso, sim, eles respeitam o livre-arbítrio, mas tentam nos influenciar. Não tenha dúvida. Quem faz isso não é ninguém negativo, são os nossos afetos espirituais. É um jogo sendo jogado que a gente não compreende, mas é assim que se processa. Todos esses anos que eu te conheço, que já passam de 10, eu sempre vi que você é uma pessoa centrada. Eu finjo muito bem. Não, pode ser, finge muito bem mesmo, porque todas as pessoas também acham que uma pessoa centrada, uma pessoa culta, uma pessoa boa, você está cheio de virtudes. Agora, o que me admira em você é a sua convicção daquilo que você acredita. É uma coisa fabulosa. Então, a minha pergunta pessoal aqui, onde que você vai buscar esta segurança naquilo que você fala? Você tem que ter algum fundamento, todo mundo tem alguma base naquilo que crê. A tua crença é muito forte e muito determinante. Daqui a pouco nós vamos entrar no assunto de hoje que nós abrimos o programa. Eu quero saber, eu acho que eu nunca te perguntei isso. Onde você busca esta segurança naquilo que você fala? E apesar dos pesares de tudo que aconteceu, você continua firme. Você continua uma rocha, você continua determinado. Eu não espero ser compreendido no que eu vou falar, mas eu não acredito em coisa nenhuma. Opa! Eu não sou um homem de crença nem de fé, no sentido de acreditar. Tenho fé no sentido de convicção pessoal. Eu repouso em mim mesmo, ao mesmo tempo repouso no sagrado que é em mim. E meu ego já não se exalta tanto assim com absolutamente nada. Isso é bom. No meu caso, eu lido com fatos estranhos. Não tenho como provar nada disso, claro. Mas até 1999 eu fui e continuo sendo envolvido pelos amigos espirituais, mas desde 99 aí a coisa fugiu ao aspecto mediúnico e eu passei a ser alguém contatado diretamente. Peraí, você usou uma palavra que ela tem dúvida interpretação. Não, só tem uma mesmo. Uma? É só uma mesmo. Contato? Desde 1999. Não é com a espiritualidade, Não. Tá. Aí fugiu a questão mediúnica e esses seres se apresentaram em algumas oportunidades. Eu tive
Através de evidências? Não, evidência. Estou falando de forma objetiva, em duas oportunidades, outras... O objetivo é o físico. Outras pessoas ao meu lado perceberam a questão da presença extraterrestre. Sim. E em cima dessa situação é que eu passei a lidar com fatos altamente estranhos. 99 isso? De 99 Recente. Até 2006. Opa, está exatamente nos nossos E eventos. foram exatamente esses seres que, aí sim, depois de alguns contatos, eles ficavam utilizando o canal mental. Sim. E foram exatamente eles que me levaram, certo, a anunciar ou fazer o anúncio, né, ou a comentar certas datas, porque veja bem, eu não anunciei a data da chegada de Jesus. Eu comentei com alguns amigos que eles haviam me dito que seria tal data. Um desses amigos é que colocou na internet, eu apenas tive que assumir. Tá. Essa é a verdade. Perfeito, ok. Não tem importância. Mas era fato, coisa, eu falei, fato, eu tinha que ter a decência de assumir não tenha o dúvida. equívoco. Né? Acho que você fez certo. Fiz isso. Né? Mas por que eu fiz isso? Tem um detalhe bem simples. Eu não acredito em nada, eu não creio em espíritos, eu sei que eles existem, eu não creio em extraterrestres, eu sei que eles existem. Então, se eles estavam me dizendo algo e insistiram durante mais de 5 anos para que eu fizesse aquilo, eu só me restavam duas alternativas. Ou eu estava enganado naquilo que eu estava entendendo, mas devido à repetição era sempre a mesma coisa, eu não estava enganado. Sim. Ou a última opção, eles estavam me enganando propositadamente. Eu quero fazer uma parte antes de você continuar, isso é importante. Você é um contatado e você tem intercâmbio com o mundo espiritual. Nós sabemos, através da literatura, eu sempre ouvi e escrevi, que qualquer comunicação extrafísica, ela é prejudicada pela densidade desse corpo. Então, nós jamais, em momento algum, nós teremos uma comunicação 100% pura, podemos dizer assim, porque ela passa por esse veículo. Você acredita, antes de você dar continuidade, ou como você lida com essa questão? Porque o que nos impede da comunicação vir perfeita ou limpa é a questão do nosso ego, né? Quanto mais exacerbado, quanto mais forte ele for, e fora a densidade desse corpo, como é que você filtra isso, Elan? Porque o teu depoimento vai servir para outras pessoas também que tem esse tipo de... Ninguém consegue filtrar. Ninguém. A conversa com esses seres é totalmente diferente do tipo de contato que você tem com os amigos espirituais. Conversa com os amigos espirituais, que também não é uma conversa, mas é uma troca. Você falou questão do entendimento, suave, né? Exato. Né? Com esses seres, do mesmo modo que você pega um CD ou um chip, coloca no computador e a partir dali você clica em cima e abre, e uma série de informações vem, esse tipo de ser a que me refiro, existem diversas classes aí de seres de fora, mas esse tipo de ser, eles passam através de um poder de comunicação que eles têm, algo penetra no seu cérebro e lá fica. Tá. Depois que eles vão embora, que a coisa fica, é como se alguém apertasse a tecla play e a coisa funciona. Assim, não é uma troca não é uma conversa. Você acredita que não haja interferência, então? Essa interferência que eu acabei de dizer, você acredita que ela não necessariamente exista sempre? Não, então a comunicação pode ser totalmente clara mesmo. Pode sim, mas o grau de conhecimento que nós temos disso é zero. Nós não podemos dar por sabido aquilo que a gente ainda precisa descobrir. É um outro tipo de entendimento. Esse tipo de interação com seres de fora, eu não sei, apesar de já ter ocorrido comigo, mas o meu nível de conhecimento disso é zero. Eu ainda estou tentando entender Não, é o que interessante. se passou na última década, que ainda continua existindo, né? Mas é algo que você não tem a opção de entender ou não. Simplesmente aquilo acontece no interior da sua mente e você pode não aceitar, que foi o meu caso. Eu fiquei vários anos sem querer aceitar, sem querer fazer nada disso. Mas aí há um envolvimento que, de fato, eles conseguem ter em cima de nós. Eu considero isso algo violento, apesar de que hoje entendo o porquê deles terem feito aquilo. E o fato é que eu tive que assumir tudo. O evento anunciado foi para um sábado, nada aconteceu. No domingo eu tenho um programa de rádio, não fugi, pedi desculpas publicamente e disse, estou livre. Uma das coisas que me levou a fazer isso é porque eu mesmo queria me livrar do assunto. Eu digo, pô, esses caras estão me torrando o saco, entre aspas, né? Há mais de uma década. Mas você começou primeiro o evento, eu quero saber como é que você passou esse tempo até acontecer o que não aconteceu. Primeiro fato, você disse que haveria
Ou então, no que você se baseou, como foi essa comunicação de que aconteceria algum evento de natureza grave no Oriente Médio? Não é bem assim. Não é bem assim? Veja, Ok. veja só. De fato, isso foi comentado, mas assim, em 1998, quando eu fiz a primeira palestra anunciando a chegada de Jesus, mas sem data, Ok. eu comecei a palestra dizendo, olha, eu devo estar totalmente errado naquilo que penso. E sempre que finalizo qualquer palestra, eu digo, por favor, não acreditem, eu não sei se isso está correto. Nos livros que eu escrevo também, sempre deixo isso claro. Nesse bate-papo, em que saiu essa notícia, eu também deixei absolutamente claro que eu não tinha o menor compromisso com a verdade, que eu não sabia se aquilo era correto, mas que insistentemente aquilo me estava sendo dito. Porém, poderia não acontecer. As profecias, elas predispõem, mas não necessariamente impõem. Então, ficou dito pelo não dito, vírgula, eu tive que assumir a coisa no modo como as pessoas ficaram pensando que eu disse, até porque eu achei mais simples. Pido desculpas porque saí dando explicações, porque eu me preocupo com o que eu possa pensar a seu respeito. Sobre isso eu devo prestar contas. Mas eu não tenho como me preocupar com o que é que os outros pensam a meu respeito. Esse é o problema dos outros. O meu coração é pacificável, nada tenho mal resolvido com quem quer que seja, compreendo perfeitamente todas as críticas que recebi e recebo, vejo tudo isso com carinho e não há nenhuma predisposição minha em agredir quem quer que seja. Apenas estou envolvido com uma situação que eu sei como essa história toda começou, mas eu não tenho a menor ideia de como vai terminar. Bom, não aconteceu o evento. Por que, na sua opinião, uma profecia não se realiza? Segundo as explicações que eles dão, basicamente o seguinte: o que diabos é uma profecia? Imaginemos aqui uma estrada de 80 quilômetros. Okay. O caminhante, quando está aqui no quilômetro zero, ele olha para frente, ele só vê 1, 2, 3 quilômetros. Ele não vê os 80 quilômetros. Não. Mas se nós imaginarmos aqui ao lado da estrada uma grande montanha e alguém aqui em cima, que lá do ângulo de visão dela, ela vê os 80 quilômetros, então ela percebe aqui de cima que no quilômetro 17 tem um leão faminto que não come há um mês. Isso. E lá vem o caminhante andando, então alguém lá de cima grita, atenção, caminhante do quilômetro 4, quando chegar no 17, corra, senão um monstro lhe destrói. Isso é uma profecia. Exato. Agora, poderá se cumprir ou não, porque o caminhante recebendo a profecia e chegando no quilômetro tal, correr ou prestar atenção para se proteger do leão, o monstro não destrói. Mas se ele não escutar a profecia, a profecia termina se cumprindo. É assim que os amigos espirituais falam sobre profecias. No caso desse evento, não tem nada de profeta, foi erro mesmo. Erro de quem? Em tese de entendimento meu. Seria ótimo se isso fosse a verdade que eu pudesse dizer, mas não foi. Esses seres me levaram a simplesmente me desgastar, porque segundo eles eu teria que assumir o papel da segunda testemunha do capítulo 11 do Apocalipse, que anunciava a chegada de Jesus, e as duas testemunhas seriam destruídas pela fera que sobe do abismo, na metáfora que lá está, e logo depois o sétimo anjo tocava a sétima trombeta e Jesus chegava. Isso tem a ver com o livro A Sétima Trombeta, a Volta de Jesus, que eu escrevi em 2005. O anúncio foi em 2006. Isso, exatamente. Esse é o grande problema da história. Eu me recusei a escrever um livro que eles pediram. E quando eu me recusei, eles disseram até hoje que se justificam pelo que fizeram, porque eu teria que assumir esse papel e eu estava me recusando a assumir. Como de fato até hoje me recuso a assumir. Isso aqui tem a ver com essa força chamada Javé e seus assessores. É algo muito estranho para os nossos preceitos, mas não é nada de novo. A revelação bramânica, 5.000 anos atrás, já traz no seu bojo a determinação desse ser em querer dominar tudo. Ele também, como Javé, através do povo hebreu, utilizando Abraão, Moisés, ele também demonstrou isso. Esse Javé é o Deus da Igreja Católica ou não? É o Deus do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. A Igreja Católica... Esse Javé é aquele subjugador, aquele vingativo, aquele que recebia sacrifícios, é esse? Isso. Não bem assim. Esse Javé, pelo que eu entendo, a natureza dele é apenas diferente da natureza humana, mas ele não tem maldade. Apesar de que aos nossos olhos o que ele faz é totalmente perverso. Exato, é a interpretação nossa, o nosso entendimento. Exatamente. Isso. Então, assim, se for verdade o que acontece comigo, eu sou alguém que, no meio de uma aventura existencial, se viu envolvido por uma força que me levou a assumir um papel dentro de um projeto dos desígnios desse ser,
e que eu me recusei a assumir, tive que apanhar, ou seja, pagar o preço para fazer isso, mas, segundo ele, há todo um porvir que ainda será estabelecido de contato com seres de outros orbes, e o estranho é que o que eles dizem é que os livros que eu escrevi estão corretos, apenas incompletos. Mas como eu mesmo estrago o que eu escrevo, dizendo, olha, eu não sei se está correto, então meu ego não está vinculado. Ótimo, isso é muito importante. Agora uma pergunta que talvez nunca tenha sido feita a você. Não aconteceu, você pagou um preço caro, que eu imagino. Não, você foi execrado pela mídia, pelas pessoas, são maldosas. As pessoas, elas têm... Nós vivemos ainda de pão e circo. O ser humano ainda tem aquele prazer em ver a pessoa se dar mal tudo. Pergunto, você acredita que tudo aquilo que você disse, teve coragem de dizer, que foi divulgado, não importa se foi corretamente ou incorretamente, você teria coragem de dizer para frente, agora na frente do nosso telespectador, de que isso pode acontecer? Isso vai. Isso. Ouçam, por gentileza. Repete aqui, Elan, Jean Van Elan, Rogério de Almeida Freitas. Isso ainda vai acontecer. Só que sem data prevista. Veja só, o assunto é muito sério. Acredito. Talvez seja o assunto mais sério da história da humanidade, mas hoje em dia ele é visto de forma ridícula, até pelos desgastes que esse tema sempre trouxe. Mas toda a história humana está alicerçada na história dos deuses, do retorno dos deuses, do retorno de Jesus. Eles literalmente continuam a dizer a mesma coisa, é inevitável o processo, é só uma questão de tempo. Uma pergunta que não quer calar para o Eustáquio aqui, para o grego. Volta de Jesus. Nós não tivemos nenhum avatar, nós não tivemos nenhum bodhisattva, nós não tivemos nenhum enviado, digamos assim. E todos aqueles que precederam Yeshua Pandira, Jesus, da Igreja Católica, ninguém jamais voltou. Por que este haveria de voltar? É muito interessante esse tipo de reflexão que você faz. Se você pegar o jainismo, sim, de Jina Mahavira, exatamente, que você se referiu anteriormente, lá existe uma profecia muito interessante, de que todos os deuses um dia retornariam. Os islâmicos esperam o retorno de Mahdi. Ou seja, Jesus foi, dentre os avatares deste mundo, aquele que disse que voltaria pessoalmente. E com ele, toda uma hoste angelical lhe assessorando. Aqui nós estamos falando de um colegiado de avatares, cuja função na Terra nós estamos longe de perceber. E nós só poderemos entender isso através de algo chamado Lila, que em sânscrito significa o quê? A briga entre três deuses. Lila? Brahma, Vishnu e Shiva. E soletra esse Lila? L-I-L-A. Lila? Olha, vivendo e aprendendo. A disputa desses três deuses sob duas perspectivas. A primeira, a autoria da criação desse universo. E a segunda, sobre o exercício da soberania sobre o mesmo. Então, na hora em que isso está escrito há mais de 5.000 anos, e parece que toda essa história em que nós estamos metidos atualmente é só uma etapa decorrente desse processo. Mas aqui os nomes de Brahma são Javé, os de Vishnu, Jesus, e os de Shiva, Saibaba. Isso. Então é um processo extremamente complexo, não dá para ser explicado em palavras simples, não sei se isso está correto, mas é isso que eles dizem que é. Percebo que o ser humano ele tem uma dificuldade de entendimento. Todos nós temos. Nós estamos caminhando para isso, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Aproveitando os minutos finais do nosso programa, como é que você poderia sugerir ou ajudar o nosso telespectador a buscar esse conhecimento de uma forma, da forma que ele é? O que é necessário o ser humano fazer internamente para que esse entendimento venha da forma que tem que ser, da forma que tem que vir, mais claro, mais isento do filtro do ego, vamos dizer assim? Na atual conjuntura não há muita coisa a ser feita. Nietzsche dizia que os seus livros eram póstumos, ou seja, só após a sua morte é que alguém poderia entender isso. Tá. Eu desconfio que parte do que eu escrevo, tudo que eu escrevo, nada tem a ver no sentido de ser considerado uma obra literária, porque eu não sou escritor, sou apenas um escrevente que escreve porque é o jeito.
Eu suponho que apenas uma educação científica, que ainda não é o comum na nossa população, já que mais da metade dos nossos irmãos planetários sequer tem acesso à educação básica, quanto mais à educação científica, nós só poderemos compreender a lila, ou seja, o xadrez cósmico entre essas três entidades, se tivermos a mínima noção sobre postulados quânticos, sobre física quântica, o que é muito complicado. Porque, na verdade, o colapso desse universo, o colapso dessa faixa de realidade que estamos envolvidos, ocorre por uma determinação de uma mente. A cada 10 elevado a menos 44 micro milésimos de segundo, o nosso universo se recria, num segundo, o nosso universo se recria milhões de bilhões de vezes e o nosso cérebro não consegue perceber isso. Exatamente. O nosso cérebro, na verdade, percebe a realidade um quarto de segundo depois que algo imbuído de nós já nos motivou a agir ou dizer tal palavra. E o interessante é que nós fazemos parte disso. Nós somos corpos Nós somos, colapsados. exatamente. Mas aí é a questão. Eu não morro nunca. Esse corpo é que morrerá. Exato. Então, meu espírito não está sob o efeito do colapso. O que é que eu estou querendo dizer? No futuro, que haverá uma geração de terráqueos que terá uma educação científica básica em que esse assunto poderá ser amplamente compreendido. Por enquanto, nós somos só a geração de transição, a que está atravessando um período e está chegando num outro período, tentando acender luzes para a reflexão das pessoas. Nada mais que isso. Bom, importante aqui, o Jean Vanelan acabou de dizer para todos vocês de que os fatos que não aconteceram naquela ocasião, Só o retorno de Jesus. mas o contato com as naves também não aconteceu. O que significa o contato com as naves? Eu digo, Mas peraí, agora tá bom, retira a questão de guerras. agora você associou uma coisa, o que tem a ver, pô, a pergunta se apresentou, o que tem a ver retorno de Jesus com contato extraterrestre? De onde você busca essa associação? Não sou eu que busco nada. Os seres extraterrestres é que anunciam que o primeiro contato oficial deles com a Terra se dará exatamente sob o comando dessa personagem que nós conhecemos como Jesus. Aí entra a mistura da nossa religiosidade com conhecimento ufológico, o cosmos. Mas eles é que afirmam isso. Eles afirmam isso. Perfeito. Quem sou eu para duvidar? 2012, as pessoas vivem mais um fim do mundo, provavelmente. Eu, com 60 anos de idade, eu já disse aqui na frente das câmeras, já sobrevivi a 5 ou 6 fins de mundo. Você também, você talvez tenha menos, né? Uns 4 fins de mundo você sobreviveu. 2012, na sua concepção, o que acontecerá no dia 21 de dezembro de 2012? Um grande marco apenas. Único e Um exclusivamente. grande marco, um novo recomeço. Nós temos que entender que o Sol ele se afasta e se aproxima do centro da nossa galáxia. Né? Então ele passa 13 mil anos se afastando, aí chega num ponto e começa 13 mil anos se aproximando. Isso. Então qual é? O que é que significa 21 de dezembro de 2012? É o ponto máximo. É também um solstício, né? Isso, então quer dizer, é um grande momento. Se a gente conseguir chegar vivo até lá, isso quer dizer que a gente atravessou a época das trevas. Porque a partir de 21 de dezembro o Sol já começa a fazer o movimento de se aproximar do núcleo da galáxia. Ou seja, é um grande momento, é um novo tempo. É só de mudança consciencial, de progresso espiritual, digamos assim. Nós só temos a ganhar e não perder como, Penso que sim. como as pessoas ficam Penso que sim. catastrofistas. E os maias nunca fizeram profecia nenhuma em relação a nenhuma catástrofe nesse dia. Os maias, incas e astecas foram herdeiros de uma cultura chamada tolteca, que é uma cultura anterior a isso tudo. Sim. E os toltecas é que conheciam o movimento da precessão equinocial da Terra, que leva cerca de 26 mil anos. Então eles dividiram esse ciclo em 5 eras. E perceberam que na passagem de cada era ocorriam problemas. Os Hopis, por exemplo, que é uma tribo americana que também recebeu a mesma cultura dos maias, já dividem esse ciclo em 4 eras, em vez de 5. Então eles dizem que na primeira passagem o gelo quase acabava com o mundo. Na segunda passagem o fogo quase acabava com o mundo. Na terceira passagem o dilúvio quase acabava com o mundo. Na próxima passagem o que é que eles dizem? Que dependerá do homem, do que ele fizer. Exatamente. Mas a mensagem é positiva. Então quer dizer, se você escreve um livro dizendo, está tudo bem, esse livro não faz sucesso. Mas se você escreve um livro dizendo o mundo vai se acabar, e normalmente nós costumamos comprar esse livro e o assunto é mais comentado. Mas eu, pessoalmente,
vejo que nós é que podemos destruir o planeta, mas no dia 21 de dezembro, o planeta não se destruirá com nada. É importante, você acaba de dizer aquilo que eu sempre enalteço, que é exatamente o nosso futuro, somos nós que escrevemos. Né? Então você acabou de corroborar com isso, de assinar embaixo. Elan, estamos em cima da hora, a produção está nos fazendo sinal. Eu peço nesse momento que você possa... Você já está conectado, não tem problema, mas para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria que você passasse, porque eu acho que você é um homem bom, um ser humano especial, como todos somos especiais, um homem corajoso, determinado, humilde em assumir que errou, interpretou mal, tudo isso aqui que nós falamos aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público com relação a tudo isso que nós falamos. Essa mudança de consciência, esse pensamento positivo, esses erros que todos nós estamos sujeitos, que nós intuímos às vezes nós temos um problema de interpretar isso aqui. Qual é a mensagem que você deixa para o telespectador do Vida Inteligente? É a mensagem de Mohri Ibn Arabi. Mohri Ibn Arabi foi alguém que viveu no século XII, no tempo em que somente existiam os camelos. E naquela época, como exemplo de hoje, os católicos disputavam com os islâmicos, que disputavam com os protestantes, que disputavam com os judeus. E Mohri Ibn Arabi, naquele tempo, já falava de uma coisa maior. Ele dizia: meu coração se tornou capaz de todas as coisas. É pastagem para as gazelas, convento para os monges, templo para os ídolos. É a caaba do peregrino, as tábuas da lei e o livro do Corão. Minha religião é a religião do amor. Seja para onde for que os cabelos me levem, a minha religião e minha fé será sempre a religião do amor. Não podíamos... Então, assim, a gente fala, mas qual é a religião que haverá dominar o mundo? Se não for a religião do amor, nós estamos ferrados, porque isso vai implicar que uma religião acabou com a outra. Não tenha dúvida. Então nós devemos despertar o amor em nós mesmos, independente de sentimento de religiosidade, de equívocos e acertos. Somos todos sócios e parceiros de um destino, mas esse destino está ainda por ser escrito por nós próprios. Nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Bom, obrigado, Jean-Paul Elan. Obrigado pela sua coragem, pela sua determinação. Espero que você esteja certo em tudo isso que você falou agora, de coração, né? Para que a gente possa ter um mundo harmônico de muita paz, muito amor, muita felicidade, e que todos nós ascensionemos juntos, seja com a presença, com a volta de Jesus, seja com a interação com os nossos irmãos extraterrestres, mas o que mais importante é que a gente seja de coração e unidos em pensamento. Um fraterno abraço e um feliz sempre.